Olá, alunos! Bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre o Dia da Consciência Negra, que é comemorado, então, no dia 20 de novembro. Você sabia que no dia 20 de novembro é celebrado o Dia da Consciência Negra no Brasil? Então, a consciência negra no Brasil vai ser celebrado no dia 20 de novembro. Mas por que é celebrado no dia 20 de novembro? Tem uma causa, Tem uma causa específica para que seja no dia 20 de novembro. Essa data foi escolhida porque foi o dia da morte de Zumbi, Então, o dia 20 de novembro foi o dia da morte de Zumbi. Então, por isso que o Dia da Consciência Negra é celebrada no dia 20 de novembro. Mas quem foi o Zumbi? Você sabe dizer? Zumbi, conhecido como Zumbi dos Palmares, embora tenha nascido livre, foi capturado quando tinha por volta de 7 anos de idade, entregue a um padre católico, recebeu o batismo e ganhou o nome de Francisco. Aprendeu a língua portuguesa e a religião católica, porém, aos 15 anos de idade, voltou para viver no Quilombo. Em 1680, com 25 anos de idade, Zumbi torna-se líder do Quilombo dos Palmares, Então, por isso que ele é conhecido como Zumbi dos Palmares, já que ele era o líder do Quilombo dos Palmares, comandando a resistência contra as tropas do governo. Durante o seu governo, a comunidade cresce e se fortalece, obtendo várias vitórias contra os soldados portugueses. O líder Zumbi mostra grande habilidade no planejamento e organização do Quilombo, além de coragem e conhecimentos militares. Na época em que Zumbi era líder, o Quilombo dos Palmares alcançou uma população de aproximadamente 30 mil habitantes. Nos quilombos, os negros viviam livres, de acordo com sua cultura, produzindo tudo o que precisavam para viver. O bandeirante Domingos Jorge Velho organiza no ano de 1694 um grande ataque ao Quilombo dos Palmares. Então, nós vimos que Zumbi dos Palmares foi um grande líder, no Quilombo dos Palmares, no qual as pessoas, os negros que lá viviam, poderiam viver livre, produzindo sua cultura, e eles podiam viver de maneira no qual eles poderiam se expressar, através da cultura, das artes, e viviam livres. Mas, o bandeirante Domingos Velhos organizou em 1694 um ataque ao Quilombo dos Palmares. Após uma intensa batalha, Macaco, a sede do Quilombo, é totalmente destruída. Ferido, Zumbi consegue fugir, porém é traído por um antigo companheiro e entregue às tropas do bandeirante. Aos 40 anos de idade, foi degolado em 20 de novembro de 1695. Zumbi é considerado um dos grandes líderes da nossa história, símbolo da resistência e luta contra a escravidão. Lutou pela liberdade de culto, religião e prática da cultura africana no Brasil colonial. No dia de sua morte, 20 de novembro, é celebrado e comemorado em todo o território nacional como o Dia da Consciência Negra. Então, Zumbi de Palmares, esse grande líder, para a sua comunidade, que pregava a resistência, que lutou pela liberdade de culto, de crença, de religião e da prática da cultura africana. Ele foi morto, no dia 20 de novembro, ele foi degolado. Então, no dia 20 de novembro, vai ser comemorado, em todo o território nacional, o Dia da Consciência Negra, É celebrado o Dia da Consciência Negra, o dia da luta, da causa negra. Então, esse dia deve ser comemorado, sim, e relembrado, sim, todos os anos.
para que nós possamos lembrar da nossa história, da nossa trágica história, né, daquilo que nós fizemos contra o povo negro, né, dessa agressão que houve contra o povo negro. Então é necessário que nós relembremos essa data todos os anos para que isso se mude, né, para que os preconceitos de raça e de crença sejam exterminados da nossa sociedade. Então, o Zumbi lutou muito pela liberdade dos negros escravos no Brasil. Por isso, a data faz homenagem a esse grande personagem da história brasileira. Então, o Zumbi, né, de Palmares fez tudo pela liberdade dos negros no Brasil. Eles queriam que os negros vivessem livres, que eles pudessem viver livremente, ter uma vida digna, expressar a sua cultura, a sua religião, a sua crença, né, sem nenhuma opressão. Então, o Zumbi foi esse homem que lutou pela causa negra. O Dia da Consciência Negra é um dia em que todos refletimos e estudamos um pouco mais sobre questões como racismo e cultura negra brasileira. Como nós sabemos, o racismo existe sim no Brasil, né? O racismo é algo estrutural no Brasil, né? O racismo é algo que acontece todos os dias, a todo momento, e o racismo é algo que nós praticamos muitas das vezes sem perceber que nós estamos sendo racistas, que nós estamos tendo um ato racista, um pensamento racista, já que o racismo virou algo estrutural na nossa sociedade. Mas o racismo não é algo natural, o racismo é algo aprendido, né, na nossa família, na sociedade, na escola, no Estado. Então, já que é algo aprendido, né, já que não é algo natural, já que não é algo que nós nascemos com ele, nós podemos desaprender e desconstruir. Então, o racismo separa as pessoas. Racistas acreditam que pessoas brancas são superiores aos negros, por exemplo. É algo que deve ser exterminado. Todos são iguais e têm as mesmas capacidades, né? Todos nós somos iguais e temos as mesmas capacidades, né? Mas, porém, nós não temos as mesmas oportunidades. Então, todos nós temos a mesma capacidade, independente de cor, de sexo, de religião, de preferência política. Todos temos direito de ter uma vida digna e tratados de acordo com sua personalidade e não pela sua cor de pele. Então, todos, independente de sexo, de religião, né, de cor de pele, de crença, todos temos que ser tratados da mesma maneira, pois todos nós temos a mesma capacidade, porém, nós não temos a mesma oportunidade. Os negros que foram escravizados, eles não tiveram a mesma oportunidade dos brancos para estudar, para acessar ambientes de estudo, escolarização, né, de universidades, e até hoje nós estamos pagando um preço muito alto por conta disso. Por isso, o racismo é uma bobagem, não apenas no Dia da Consciência Negra, mas em todos os outros dias devemos dizer não ao racismo. O racismo é sim uma bobagem que deve ser combatida todos os dias, não só no Dia da Consciência Negra. Você sabia que os negros que vieram da África como escravos trouxeram muitas coisas que até hoje utilizamos? Isso chama herança cultural. Então, nós, povo brasileiro, nós herdamos muito da cultura negra, né, da cultura africana, mas não só, como também da cultura indígena e da cultura branca europeia. Então, o povo brasileiro é um povo multicultural, é um povo multifacetado, né, um povo miscigenado, é um povo rico culturalmente. E nós devemos valorizar a nossa cultura, né, já que a nossa cultura veio da África. Por exemplo, o samba. O samba é o ritmo musical brasileiro mais conhecido no mundo e é uma criação dos negros que viviam na Bahia e foram para o Rio de Janeiro
né? Então o samba é um ritmo muito conhecido, né? E o samba é graças ao povo negro, né? Que eles viviam na Bahia, né? E trouxe para o Brasil, e hoje o samba faz parte então da nossa identidade enquanto povo brasileiro. Você gosta de acarajé, vatapá, caruru, feijoada, cocada, canjica? Agradeça as cozinheiras negras que vieram ao Brasil como escravas. Ou seja, toda essa culinária rica que nós temos hoje é graças às cozinheiras negras que vieram ao Brasil como escravas, ou seja, a maior parte da nossa alimentação vieram da África, né? E nós devemos ser gratos e valorizar essas comidas típicas africanas, né? E que devem ser sim valorizadas e reconhecidas como algo que faz parte da nossa cultura enquanto povo brasileiro. Outras heranças como capoeira, que é uma dança e ao mesmo tempo é uma luta, e o candomblé, que é uma religião. Então nós devemos valorizar toda essa diversidade cultural que existe no Brasil, que é graças à herança, né, da cultura africana. A verdadeira consciência é feita todos os dias através da educação. Então, o Dia da Consciência Negra deve ser lembrado, deve ser comemorado e deve ser divulgado, né, para todo o território brasileiro como uma data de luta, como uma data de resistência e como uma data que deve ser combatido o racismo a todos os dias, não só o Dia da Consciência Negra. Então, o Dia da Consciência Negra deve ser relembrado como um dia de luta, né, como um dia no qual o Zumbi de Palmares foi morto, né, mas foi um homem que resistiu, foi um homem que lutou para a libertação dos escravos, para a divulgação da sua cultura, né, para a valorização da cultura, e é um dia que deve ser comemorado, né, com muita festa e alegria, e que deve ser um dia de luta, mas não só o Dia da Consciência Negra, mas como todos os dias deve ser um dia para o combate ao racismo e à discriminação, né? Então nós devemos reconhecer a cultura e valorizar a cultura, né, afro-brasileira, africana, e nós devemos combater o racismo e todas as consequências oriundas deles. Então, dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, que nós possamos relembrar todas as suas lutas e as conquistas, né, do povo negro no Brasil. Então, que nós possamos sempre ter um pensamento que combata o racismo. Então, nossa aula de hoje termina por aqui. Até a próxima aula.